Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, continuidade de ontem, por incrível que pareça, São Lucas, capítulo 11. Hoje iremos ver a partir do versículo 42 até o 46. No Evangelho de hoje, Jesus vem com a mão forte, a mão pesada sobre a hipocrisia e a aparência de piedade. A aparência de piedade. Veja que Jesus vai começar logo dizendo: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Então, Jesus aqui já condena aqueles que pagam o dízimo, porém desprezam a justiça e o amor de Deus. Aí Jesus diz: no entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras. Ou seja, é necessário pagar o dízimo, sim, mas do que adianta pagar dízimo? Muitas vezes as pessoas fazem de tudo para pagar o dízimo, mas infelizmente deixa de lado a justiça e o amor de Deus. Quando é para fazer algo, né, tem uma decisão, vamos colocar aí um exemplo bem clássico. Se ofereceu muito, né, compraram muitos votos, por exemplo, alguém vai ter a oportunidade de dizer: não, eu não compactuo com isso, isso é injusto. Mas não, a pessoa vai e compra, vende seu voto, compra voto e assim sucessivamente. Estou dando um exemplo da eleição que foi muito recente, né? Mas pode ser qualquer coisa. Tem a oportunidade de fazer algo por alguém, mas não faz. Agora, porém, mata e morre para pagar o dízimo. Não que não devemos pagar ou devolver o dízimo ou ofertar ao Senhor as nossas primícias. Porém, não podemos fazer isso ignorando todo o resto e achando que assim ainda nos salvaremos. Jesus ainda continua: ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Tem pessoas que fazem de tudo pelo primeiro lugar na igreja. Fazem de tudo. Se você quiser algo que ilustra de maneira muito perfeita a ganância, né, e o desejo do primeiro lugar na igreja, leia a terceira carta de São João e você vai ver do que eu estou falando. Na próximo ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem saber. Então tem pessoas que são igual sepulcros. São pessoas que por dentro é podridão, é só injustiça, é só falta de amor. Porém, as pessoas se aproximam dessas pessoas e convivem com essas pessoas sem saber do que elas são de verdade. É isso que Jesus está dizendo: ai de vós, que sois como os sepulcros, ou seja, imundos por dentro, ocultamente, que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem saber. Ou seja, as pessoas se aproximam, convivem com essa pessoa, mas sem saber o que de fato ela é. E aí teve outro grupinho, né, não mais dos fariseus, mas os doutores da lei, que se incomodaram com Jesus falando isso, porque os fariseus e os doutores da lei, eles eram próximos. Então eles se incomodaram com Jesus falando isso e disseram: um dos doutores da lei lhe disse: mestre, falando assim também a nós outros nos afrontas. Ele, Jesus, respondeu: também ai de vós, ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Ou seja, os doutores da lei têm fardos que eles colocavam, ou seja, obrigações da lei que ele queria que os homens observassem, mas eles mesmos não podiam observar. Nem sequer eles podiam, mas queria que as pessoas fizessem. É tipo aquilo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou o pesado para fulano e o leve para mim, né? Então Jesus vai dizer: ai de vós, porque vocês são hipócritas. Vocês colocam fardo pesado nas costas das pessoas,
mas nem sequer vocês tocam um dedinho para ajudar a carregar. Então, meus irmãos, Jesus traz para nós aqui 4 ais para com os doutores da lei, ou melhor, para os fariseus 3 e os doutores da lei 1. E nós precisamos compreender isso. O que adianta? O que adianta tomar as atitudes que os fariseus tomam aqui, querer os primeiros lugares, tudo, mas na verdade tudo isso ser hipocrisia, tudo isso ser um disfarce, uma capa de piedade, quando na verdade nós não somos piedosos em nada. Ao contrário, se nós pudermos, nós queremos até a morte das pessoas. Quanto a nós, somos ímpios, cheios de pecados, corruptos, mentirosos e mesmo assim queremos a piedade e a misericórdia de Deus. Bem-aventurado, diz Jesus, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, peçamos ao Senhor a graça de sermos misericordiosos como Jesus é. Deus abençoe.